Sofia acordou sobressaltada com o som de um copo estilhaçando-se no chão da cozinha. Era a mãe, gritando algo sobre o pai ter chegado bêbado novamente, e o caos familiar explodia como uma bomba relógio que ela conhecia bem demais. Mas nada preparara para o telefonema que veio minutos depois, a polícia informando que o seu noivo, Tomás, havia sofrido um acidente de carro fatal na estrada para Lisboa, deixando-a não só viúva antes do casamento, mas também com a culpa de uma mensagem não lida onde ele pedia perdão por uma discussão banal. A dor consumiu Sofia nos dias seguintes, um vazio que a fazia questionar cada escolha da sua vida aos 22 anos. Ela era estudante de literatura na Universidade de Lisboa, uma jovem de família conservadora do Porto, onde as tradições católicas ditavam que uma mulher devia casar jovem e construir uma família. Tomás fora o namorado perfeito aos olhos dos pais, bem educado, de boa família e pronto para assumir o papel de provedor. Mas Sofia sempre sentira um desconforto sutil, como se algo essencial estivesse faltando na relação deles. Agora, com a morte dele, esse desconforto transformava-se em culpa avassaladora. Por que não o amara mais? Porque discutira por bobagens? Os pais insistiam que ela precisava honrar a memória dele, talvez até usando o vestido de noiva que ainda pendia no armário como um fantasma. Na universidade, Sofia tentava se refugiar nos estudos, mas a mente vagava. Foi numa aula de literatura contemporânea que tudo começou a mudar. A professora Ana Oliveira, uma mulher de 35 anos conhecida pela sua inteligência afiada e pela defesa apaixonada de temas sociais, notou o ar distraído de Sofia. Ana era uma figura imponente, alta, com cabelos loiros curtos e olhos azuis que pareciam ler almas. Ela lecionava com uma paixão que incendiava a sala, discutindo autores como Virginia Woolf e Simone de Beauvoir, questionando normas de gênero e identidade. Após a aula, Ana pediu a Sofia para ficar um momento. Sofia, você parece distante ultimamente. Há algo que eu possa ajudar? Perguntou Ana, com uma voz suave mas firme, fechando a porta da sala vazia. Sofia hesitou, mas as lágrimas vieram sem aviso, e ela desabafou sobre a perda de Tomás, a pressão familiar, o vazio interior. Ana ouviu em silêncio, depois colocou uma mão no ombro dela. A dor não define quem você é. Às vezes, perdas revelam verdades que ignorávamos. Essas palavras ecoaram em Sofia como um raio de luz numa escuridão que ela nem sabia que existia. Nos dias que se seguiram, Sofia começou a frequentar o escritório de Ana com mais frequência, sob o pretexto de discutir trabalhos acadêmicos. Mas as conversas derivavam para o pessoal. Ana compartilhava histórias da sua própria juventude, de como lutara contra expectativas familiares para se tornar académica e de como questionar a sua sexualidade numa sociedade portuguesa ainda marcada por conservadorismo. Sofia sentia uma conexão inexplicável, uma atração que ia além da admiração. Ana era casada com um homem, ou pelo menos era o que se dizia nos corredores da universidade, um casamento arranjado para agradar a família, segundo boatos. Uma tarde chuvosa em Lisboa, enquanto caminhavam pelo campus sob um guarda-chuva compartilhado, Ana confessou algo que abalou Sofia. Eu me casei por pressão, Sofia. Meu marido é um bom homem, mas nunca foi o amor da minha vida. Às vezes, sinto que vivo uma mentira. Sofia parou, o coração acelerado. E qual é a verdade, professora? Ana olhou para ela, os olhos brilhando. A verdade é que amo mulheres. Sempre amei, mas a sociedade, a família. Eles não permitem. O choque foi imediato. Sofia sentiu um misto de medo e excitação. Era como se Ana tivesse verbalizado o que ela própria sentia, mas nunca ousara admitir. A partir daí, as interações ganharam intensidade. Sofia começou a questionar os seus sentimentos por Tomás, fora amor ou apenas conformidade? Os pais, notando a sua ausência crescente, pressionavam para que ela voltasse ao Porto, talvez arranjando outro pretendente. Você precisa seguir em frente, casar, ter filhos. É o que Deus quer, dizia a mãe ao telefone, com voz carregada de expectativa. Sofia sentia o peso dessa herança cultural, onde o casamento heterossexual era o pilar da respeitabilidade. Mas com Ana, tudo era diferente. Elas trocavam mensagens tarde da noite, discutindo livros que exploravam identidades queer, como Orlando Woolf. Sofia sentia uma liberdade nova, mas também o terror da descoberta.
E se os pais soubessem? E se a universidade descobrisse? Ana, por sua vez, lutava com o seu próprio conflito, trair o marido, arriscar a carreira, tudo por uma aluna. Isso é errado, Sofia. Eu sou sua professora, disse Ana uma vez, mas os olhos traíam desejo. O primeiro beijo aconteceu numa biblioteca vazia, após uma discussão acalorada sobre ética em literatura. Foi impulsivo, carregado de emoção, e deixou ambas tremendo. Sofia saiu dali com o mundo girando. Era isso o amor verdadeiro? Mas a culpa veio logo depois. Tomás mal fora enterrado, e ela já se envolvia com uma mulher casada. A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava estigmas, especialmente em famílias tradicionais. Ana, em casa, enfrentava o marido, Miguel, que notava a sua distração. O que está acontecendo, Ana? Você mal me olha mais. Ela mentia, dizendo ser estresse do trabalho, mas o casamento desmoronava. Miguel era um arquiteto bem-sucedido, mas o relacionamento deles era mais amizade que paixão. Ana sentia-se presa numa gaiola dourada, onde a imagem de família perfeita ocultava a sua verdadeira identidade. Sofia, por outro lado, começava a se rebelar internamente. Ela pesquisava sobre lésbicas na Portugal contemporânea, lendo sobre ativistas como a escritora Dulce Garcia, que lutava por visibilidade. Mas a realidade batia à porta. Uma amiga da universidade, Maria, começou a suspeitar. Você e a professora Ana parecem próximas demais. Cuidado, Sofia, isso pode arruinar tudo. As palavras de Maria ecoavam os medos de Sofia, ampliando o conflito interno. À medida que o semestre avançava, a tensão crescia. Sofia decidia confrontar os pais sobre a sua vida, mas adiava, temendo rejeição. Ana, dividida, considerava terminar tudo para proteger Sofia. Mas o amor, ou o que parecia ser, era mais forte. Elas marcavam encontros secretos em cafés escondidos de Lisboa, onde trocavam toques sutis e olhares intensos. Cada momento era uma vitória contra o mundo, mas também uma ferida aberta. No final dessa fase, Sofia recebia uma carta anônima na universidade. Eu sei do seu segredo com a professora. Pare ou todos saberão. O pânico instalou-se. Quem poderia ser? Um colega invejoso? O marido de Ana? A trama adensava-se, forçando decisões que mudariam tudo. O coração de Sofia batia descompassado enquanto lia a carta novamente, escondida no banheiro da universidade. As palavras pareciam queimá-la, uma ameaça direta, sem remetente, que expunha o segredo que ela e Ana tentavam guardar. Decidida a não ceder ao medo, Sofia mostrou a carta a Ana no escritório dela, trancando a porta atrás de si. Alguém sabe, Ana? O que fazemos agora? Ana empalideceu, os olhos azuis perdendo o brilho habitual. Isso é perigoso, Sofia. Meu casamento, sua reputação. Talvez devêssemos parar. Mas as palavras soavam vazias e elas acabaram se abraçando, o medo transformando-se em urgência. Ana confessou que suspeitava de Miguel. Ultimamente, ele andava estranho, checando o telefone dela. Ele pode ter descoberto mensagens. Eu fui descuidada. Sofia sentiu uma pontada de ciúme misturada à culpa. Estava destruindo um casamento? Enquanto isso, em casa, os pais de Sofia intensificavam a pressão. O pai, um comerciante tradicional do Porto, ligava diariamente. Volte para casa, filha. Aqui você pode curar o luto por Tomás. Encontraremos alguém bom para você. A mãe adicionava o viés religioso. Reze, Sofia. Deus tem um plano e ele envolve uma família como a nossa. Sofia sentia-se sufocada por essas expectativas que colidiam com os seus sentimentos crescentes por Ana. Ela começava a questionar a moralidade. Era certo amar alguém do mesmo sexo? A Igreja Católica, influente em Portugal, condenava isso, e os pais eram devotos. Ana, por sua vez, enfrentava o seu próprio tormento. Como professora, ela defendia a igualdade em aulas, mas na vida pessoal vivia uma hipocrisia.
Uma noite, confrontou Miguel em casa, uma vila elegante nos subúrbios de Lisboa. Miguel, precisamos falar. Eu não sou feliz assim. Ele, surpreso, rebateu. É por causa daquela aluna? Eu vi as mensagens, Ana. Isso é loucura. A discussão escalou, com Miguel acusando-a de traição e ameaçando divórcio. Você vai perder tudo, a carreira, a família. Pense nos nossos pais. Ana saiu dali abalada, dirigindo até o apartamento de Sofia, onde desabafou tudo. Sofia, ouvindo, sentiu o peso da responsabilidade. Eu não quero te machucar, Ana. Mas não consigo parar de te amar. As palavras saíram espontâneas, a primeira declaração aberta. Ana beijou-a, mas com lágrimas. Eu também te amo, mas o preço é alto. Elas passaram a noite conversando, planejando o futuro, mas a realidade introdia. No dia seguinte, Maria, a amiga, confrontou Sofia no campus. Eu enviei a carta, Sofia. Foi para te proteger. Isso é errado, a sociedade não aceita. Pense na sua família. A traição de Maria doeu como uma facada. Sofia, furiosa, terminou a amizade. Você não entende. Isso é quem eu sou. Mas internamente, duvidava. Pesquisava sobre discriminação contra lésbicas em Portugal. Apesar da lei progressista, assédio e rejeição familiar eram comuns. Uma estatística aterrorizava, muitas mulheres queer enfrentavam depressão por pressão social. Ana decidia tomar uma atitude drástica. Marcou uma reunião com o reitor da universidade para discutir questões pessoais, mas hesitava. Se eu assumir, posso perder o emprego. Professores em relacionamentos com alunos são mal vistos. Sofia incentivava, seja verdadeira consigo mesma. Mas o medo paralisava a Ana. O clímax dessa fase veio numa festa universitária, onde Sofia e Ana se encontraram discretamente. Miguel apareceu de surpresa, confrontando-as publicamente. Ana, o que é isso? Você e uma aluna? O escândalo espalhou-se como fogo, com alunos cochichando. Sofia fugiu, humilhada, enquanto Ana discutia com Miguel. No dia seguinte, os boatos corriam. A professora Oliveira estava envolvida com uma estudante. Os pais de Sofia, alertados por um parente que ouviu os rumores, exigiram que ela voltasse ao Porto imediatamente. Isso é uma vergonha. O que dirão as pessoas? E Tomás, coitado, mal descansa em paz. Sofia, em pânico, mentiu, são mentiras, mãe. Mas o dano estava feito. Ela confrontou Ana, você vai negar tudo? Ana, dividida, respondeu, por nós, talvez eu deva. A tensão culminava numa escolha moral. Sofia decidia revelar a verdade aos pais, arriscando rejeição total. Numa chamada de vídeo, com o coração na boca, disse, mãe, pai, eu amo uma mulher. É a professora Ana. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, seguido de choro e acusações. Você está possuída. Vamos te buscar e te levar para terapia. Sofia desligou, tremendo, sentindo o mundo desabar. Ana, sabendo disso, sentiu culpa imensa. Eu te empurrei para isso. Desculpe. Mas Sofia rebateu, não, você me libertou. Elas decidiram se afastar temporariamente, para refletir. Mas o amor não permitia distância fácil. Enquanto o semestre terminava, Sofia isolava-se, lidando com depressão. Ana pedia divórcio a Miguel, que aceitava relutante, mas avisava, sua família nunca perdoará. Os pais de Ana, idosos e conservadores, cortavam contato ao saberem. A narrativa adensava com mais conflitos. Uma petição anônima na universidade pedia admissão de Ana por conduta inadequada. Sofia, defendendo-a, coletava assinaturas de apoio, mas enfrentava bullying de colegas. Lésbica, sussurravam nos corredores. No fim dessa parte, uma reviravolta. Maria, arrependida, confessava ter espalhado os boatos por ciúme, ela própria nutria sentimentos por Sofia. Eu te amava, mas você escolheu ela.
A traição aprofundava a dor, forçando Sofia a questionar lealdades. Com o divórcio em andamento, Ana sentia um alívio misturado a terror. Pela primeira vez em anos, vivia sem máscaras, mas o custo era alto, a família a renegava, chamando-a de pecadora. Como você ousa destruir o casamento por uma aberração? Gritava a mãe ao telefone. Ana, aos 35 anos, questionava se valia a pena perder estabilidade por amor? Mas lembranças de Sofia impulsionavam. Sofia, de volta ao Porto forçada pelos pais, enfrentava um inferno doméstico. Trancada em casa como uma prisioneira, ouvia sermões diários. O pai contratara um terapeuta de conversão, um charlatão que prometia curar a homossexualidade com orações e sessões pseudocientíficas. Isso é uma fase, filha. O diabo te tenta, dizia ele. Sofia resistia, mas o isolamento a corroía. Ela trocava mensagens secretas com Ana, planejando fugir. Numa noite, Sofia escapou pela janela, pegando um trem para Lisboa. Chegando ao apartamento de Ana, desabafou: não aguento mais. Vamos embora juntas? Ana hesitou: e sua educação? Minha carreira? Mas o desejo venceu e elas passaram dias planejando uma vida nova, talvez em outra cidade. Porém, a sociedade interferia. Um artigo no jornal local expunha o escândalo na universidade. Professora envolve-se com aluna, questionando ética académica. Ana era suspensa temporariamente, pendente de investigação. Isso é discriminação velada, argumentava ela em reunião com o reitor. Se fosse um homem, seria diferente? O reitor, simpático mas cauteloso, avisava: Portugal evoluiu, mas tradições persistem. Sofia, apoiando, participava de protestos pela igualdade LGBTQ+, em Lisboa, conhecendo ativistas que compartilham histórias semelhantes. Uma delas, Rita, uma lésbica de 40 anos, contava: perdi minha família, mas ganhei liberdade. Isso inspirava Sofia, mas também a aterrorizava. Miguel, o ex-marido, reaparecia com uma proposta: volte para mim, Ana. Eu perdoo. Podemos fingir que nada aconteceu. Ana recusava, mas a dúvida plantada: era egoísmo envolver Sofia nisso? Ela é jovem, tem a vida pela frente. O conflito interno de Sofia aprofundava, amava Ana, mas o preço incluía alienar os pais para sempre. Numa visita surpresa ao Porto, confrontou-os: aceitem-me como sou, ou me percam. A mãe chorava: você nos envergonha na comunidade. O que os vizinhos dirão? O pai, furioso, expulsava-a: não volta até mudar. De volta a Lisboa, Sofia caía em depressão, questionando se o amor valia o isolamento. Ana a consolava, mas sentia culpa: eu te arrastei para isso. Elas decidiam terapia conjunta, explorando mautanéticos. A terapeuta questionava: amor verdadeiro ou rebelião contra normas? Uma traição inesperada veio de Rita, a ativista. Ela revelava ter contatado os pais de Sofia, pelo bem dela, achando que confronto aceleraria a aceitação. Sofia, furiosa, rompia com o grupo: vocês não entendem minha dor. A tensão culminava numa audiência universitária sobre Ana. Sofia testemunhava: nosso relacionamento é consensual e amoroso. Por que punir? Mas opositores argumentavam conflito de interesses. Ana defendia-se: eu renuncio se necessário, mas não nego quem sou. No fim da audiência, Ana era reintegrada, mas com advertência. Vitória parcial, mas o dano emocional persistia. Sofia, exausta, propunha uma pausa: preciso de tempo para mim. Ana concordava, coração partido. Meses passavam com contato mínimo. Sofia terminava o curso online, evitando o campus. Ana lecionava com paixão renovada, incorporando temas quer nas aulas. Uma reviravolta: os pais de Sofia, após reflexão, ligavam. Filha, lemos sobre direitos gays. Talvez possamos tentar entender. Era um raio de esperança, mas cauteloso. Ana, solitária, questionava se valer a pena. Encontrava Sofia num café: sinto sua falta. Sofia respondia: eu também, mas o medo ainda existe.
A narrativa construía para o ápice, com decisões finais pendentes. Com a reintegração de Ana, a vida parecia estabilizar, mas feridas internas sangravam. Sofia, agora formada, procurava emprego em Lisboa, longe do Porto. Os pais, em tentativas tímidas de reconciliação, enviavam mensagens: venha visitar, sem julgamentos. Mas Sofia desconfiava: era genuíno ou manipulação? Ana, livre do casamento, explorava a cena queer lisboeta, participando de eventos no Bairro Alto. Lá conhecia Laura, uma artista de 30 anos, que flertava abertamente. Você é linda, Ana. Por que se esconder? Ana resistia, leal a Sofia, mas a solidão a tentava. Sofia, sabendo disso por amigos mútuos, sentia ciúme corrosivo. Confrontava Ana: você já segue em frente? Ana negava: é só amizade. Mas e nós? Você quis espaço. A discussão escalava, revelando inseguranças. Sofia temia ser uma fase para Ana, enquanto Ana via Sofia como imatura. Numa noite de chuva torrencial, Sofia aparecia no apartamento de Ana, encharcada. Eu não consigo sem você. Elas se reconciliavam, mas com condições: transparência total. Decidiam morar juntas, desafiando o mundo. Porém, a família de Ana interferia. A irmã, conservadora, visitava: você está destruindo nossa reputação. Pense nos sobrinhos. Ana rebateu: minha felicidade importa. A irmã saía furiosa, ameaçando cortar laços. Sofia enfrentava dilemas profissionais. Numa entrevista de emprego para a editora, o chefe insinuava: ouvi rumores sobre sua vida pessoal. Isso afeta? Ela respondia firme: minha orientação não define meu trabalho. Conseguia o emprego, mas o preconceito sutil persistia. O ápice veio numa reunião familiar surpresa. Os pais de Sofia vinham a Lisboa, convidando Ana para jantar. Queremos conhecer a pessoa que você ama. Ana aceitava nervosa. No restaurante, a tensão era palpável. O pai perguntava: isso é sério? Vocês planejam casar? Sofia respondia: sim, se possível. A mãe chorava: é difícil aceitar, mas te amamos. Mas a aceitação era frágil. O pai confessava: lutamos contra nossos preconceitos. A igreja nos ensinou diferente. Ana argumentava: amor não é pecado. O jantar terminava em trégua, mas sem abraços calorosos. Dias depois, uma traição final. Laura, rejeitada por Ana, espalhava boatos online sobre a professora predadora. Sofia, defendendo, postava uma declaração pública: nosso amor é real e consensual. O backlash era intenso, comentários homofóbicos inundavam. Ana, abalada, considerava mudar de país. Talvez na Espanha seja melhor. Sofia recusava: lutamos aqui. Elas participavam de uma marcha do orgulho em Lisboa, sentindo empoderamento entre multidões. Porém, o custo emocional cobrava. Sofia tinha pesadelos com rejeição, Ana lidava com ansiedade. Decidiam terapia novamente, explorando se o relacionamento sobreviveria às pressões. Numa sessão, a terapeuta questionava: vocês escolheram uma a outra apesar de tudo, ou por rebelião? Sofia respondia: por amor verdadeiro. Mas dúvidas persistiam. A narrativa aproximava-se do fim, com resoluções pendentes. Com o apoio crescente de amigos e alguns familiares, Sofia e Ana fortaleciam o laço. Elas casavam numa cerimônia simples em Lisboa, com leis progressistas permitindo. Os pais de Sofia compareciam, desconfortáveis mas presentes, um passo gigante. Estamos tentando, dizia a mãe, abraçando-a pela primeira vez em meses. Ana retomava a carreira com vigor, publicando um artigo sobre identidades queer na literatura portuguesa, citando autores como António Boto. O texto gerava debate, mas também elogios. Sofia, no emprego novo, editava livros com temas inclusivos, sentindo propósito. Mas cicatrizes permaneciam. Miguel, ex-marido, encontrava Ana por acaso: fico feliz por você.
Era closer, mas doloroso. Sofia lidava com perda de amigos antigos que não aceitavam. Numa viagem ao Porto, Sofia confrontava o passado, visitava o túmulo de Tomás, pedindo perdão internamente. Eu te amei do meu jeito, mas não era suficiente. Isso a libertava. O relacionamento evoluía, discussões sobre filhos surgiam. Adotar? Ou a inseminação? Questionava Ana. Sofia hesitava. Com nossa história, seremos boas mães? O debate destacava maltanéticos. Uma crise final. A mãe de Ana morria subitamente e no funeral a família culpava-a. Seu estilo de vida matou de desgosto. Ana desmoronava, questionando tudo. Sofia apoiava, não é sua culpa. Viva por ela agora. Meses depois, estabilizadas, elas refletiam sobre a jornada, perdas, traições, mas também crescimento. Sofia escrevia um diário, transformando num livro anónimo sobre amor lésbico em Portugal e inspirando outras. A história culminava numa noite tranquila, olhando o Tejo. Valeu a pena? Perguntava Sofia. Ana respondia, cada dor nos tornou mais fortes. Mas a sociedade ainda julgava. Num evento, um debatedor atacava relacionamentos como o seu destroem famílias tradicionais. Ana rebateu, amor expande, não destrói. No fim, elas escolhiam privacidade, focando no futuro. Sofia pensava, e se tivessem escolhido diferente? Mas o amor prevalecia. É moralmente certo priorizar o amor pessoal sobre as expectativas familiares e sociais?